Fala, meu povo, cá estamos nós, programa Impacto, saindo do forno. Eu estou falando da Cristo Vive São Paulo, e você aí, da onde você estiver, estamos conectados juntos para agora crescer na graça, no conhecimento. O programa de hoje é muito bom, então já chega curtindo, compartilhando, comentando. Logicamente, se você está pelo YouTube ou se você nos ouve pelas plataformas agregadoras de podcast, é muito fácil você impulsionar o impacto. Faça isso agora, sem medo de ser feliz. E eu saúdo todos também da TV Milagro Brasil. Essa é a hora de termos o espírito alimentado, todos nós, para a honra e para a glória do nosso Deus. Pega a sua palavra, que hoje tem muito versículo. Como sempre, o impacto é praticamente um estudo. E hoje eu vou mostrar para você que existe uma fonte, a fonte de todos os recursos. E pega a palavra, porque você vai ver que fonte é essa. E eu quero começar lendo com você 2 Pedro 1, 3 e 4, que diz assim a palavra: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha só, tudo já foi doado para nós, é de graça. Pelo conhecimento completo. Então tem que ter um conhecimento completo, não pode ter um conhecimento incompleto. Diz que daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha o que nós temos em Deus: preciosas, grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, essa palavra aqui é só um texto base para você entender que você tem que ter um conhecimento completo, que você tem muito preciosas e grandes promessas em Jesus. E aí eu quero trazer para você que tudo que eu ensino para você vem desse lugar. Tudo que eu falo para você vem dessa fonte. Tudo que nós estamos vivendo vem dessa fonte. O que é essa fonte? É o que eu mando você pegar todo começo de impacto. Tudo que eu te ensino é extraído da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que não existe outro livro na história da humanidade que pode ser comparado às escrituras bíblicas, à palavra do Senhor. Bíblia, o que significa Bíblia? Do original diz que é o livro dos livros, o livro por excelência, o livro da excelência. Então a Bíblia, ela é a fonte de todos os recursos. Você que precisa de recursos para a sua saúde física, emocional, mental, espiritual, os recursos de poder que você precisa, de vitalidade, de energia, de sabedoria, sabe? Todos os recursos nós encontramos na palavra de Deus. E muitos dos problemas emocionais, mentais que as pessoas possuem e que as pessoas ficam lutando no seu dia a dia, elas têm raízes aonde? Num sistema de valor defeituoso. A origem desses problemas é um sistema de valores imperfeito, incompleto, imoral, que é baseado o quê? Nessa sociedade que jaz no maligno. Então muitas das lutas têm a base o quê? Nesses valores, vêm de valores defeituosos que as pessoas foram recebendo ao longo dos séculos, são ofertados para as pessoas ao longo dos séculos através do mundo que está no maligno, que jaz no maligno. E você, como um eleito de Deus, como uma eleita talvez, uma senhora, um senhor, enfim, como alguém que já foi justificado e lavado no sangue de Jesus Cristo, você tem que receber os valores encontrados na Bíblia. Além de você receber, você tem que viver os valores. A gente está vivendo um tempo onde os valores pregados são totalmente contrários. Os valores desse mundo são opostos, são antagonistas. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com as escrituras. Você tem que encontrar na Bíblia a razão, sabe, para a sua vida. E na Bíblia nós temos isso, razão para as nossas vidas. Porque só as verdades bíblicas poderão ajudar você a viver uma vida vitoriosa. Você quer viver uma vida derrotada? Ou você quer viver uma vida vitoriosa? Eu creio que você quer uma vida vitoriosa, porque Jesus fez você mais que vencedor. Então você tem que ir para a palavra. É na Bíblia que nós obtemos um sistema saudável. No mundo, um sistema imperfeito. Na Bíblia, um sistema saudável para as nossas emoções, para o nosso corpo físico, para a nossa família, para a nossa vida profissional, para tudo. A Bíblia é a fonte de todos os recursos. Essa fonte de recursos é o quê? É a palavra de Deus. É justamente nesses preceitos que eu quero ajudar você a viver uma vida de cabeça, como Jesus fala, e não de cauda. A você não apenas ir à luta da vida como se fosse uma guerra, mas ajudar você a ir à luta para você ir adiante, para você vencer a guerra, para você avançar, para você progredir, para você subir alto como a águia, para você ir mais longe. Todos nós queremos isso, todos nós queremos avançar, progredir, prosperar. Ninguém quer regredir, ninguém quer voltar para um lugar de estagnação. Então todo o sistema de valores saudáveis que a Bíblia nos ensina é para nós vivermos como águias. A águia sobe alto, a águia tem um destino certo, a águia conhece o seu rumo, a águia enfrenta a tempestade, a águia não foge da luta. E a Bíblia ensina isso para nós. Sabe, existe um valor ensinado na Bíblia que é um valor heróico, que é um valor de heroísmo do homem, da mulher,
daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são filhos amados. A Bíblia nos ensina isso. E mesmo quando tudo parece perdido, porque eu posso estar ensinando alguém hoje, falando para alguém que está vivendo um dia totalmente ruim, um dia que parece que tudo foi perdido, a má notícia que bateu a porta, o vento forte, a tempestade que você está vivendo, não importa. Sabe, eu tenho que dizer para você que só a Bíblia vai ensinar você a ter atitudes de fé. Como é que eu consigo vir aqui num cenário totalmente caótico e entusiasmar você, impulsionar você? Porque a Bíblia ela nos ensina a termos atitudes de fé justamente ante as circunstâncias da vida. E podem ser as circunstâncias mais difíceis, podem ser as adversidades mais loucas que nós vivemos, os problemas mais contraditórios. A Bíblia nos ensina a termos atitudes de fé nessas horas. É só a Bíblia Sagrada que nos ensina a termos uma mentalidade vitoriosa. Como é que nós desenvolvemos isso? Através do conhecimento. Uma mentalidade, uma atitude vitoriosa. Porque tudo isso que eu estou falando para você nessa introdução já é meio caminho para você ter a vitória. Tudo isso já é, sabe, um potencial lugar que você senta para você desfrutar de uma vitória. Eu começo o quê? Com pensamentos. O diabo não pode tocar, o diabo não pode te pegar, mas ele pode agir na sua vida através de um dardo que é colocado na sua mente, no seu pensamento. Então um pensamento vencedor, uma mentalidade vitoriosa é aquilo que vai fazer com que você desfrute do que Deus tem para você. E onde que nós encontramos esse recurso? Na palavra. Então a gente tem que começar lendo a palavra. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz no verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, o que significa isso? Ainda que eu não veja imediatamente o resultado. Quando ele diz, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Isso aqui é uma atitude de fé. Isso aqui é um pensamento de possibilidades bíblicas. Ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Ele não diz, eu vou embora da igreja, eu rasgo a carteirinha de membro. Não, ele não usa palavras duras contra Deus, ele não diz isso, ele diz, mas exulto no Deus da minha salvação. Então eu quero que você preste atenção, porque mesmo que nada aconteça aparentemente na sua vida, na minha vida, mesmo que os nossos olhos, mesmo que as nossas circunstâncias não sejam favoráveis, a nossa mentalidade é sempre uma mentalidade de exaltação de Deus. O profeta está dizendo, mesmo que seja um cenário totalmente contrário, a nossa atitude é de louvor a Deus, a nossa atitude é de exaltação a Deus, mesmo que não haja nada. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Então é isso que você tem que ter para você no dia de hoje. Não tenha medo de dar um grande passo na vida. Não tenha medo de viver as coisas que Deus tem para você. Todo o poder está dentro de nós. Então, se está dentro de nós, nós não podemos ter medo de dar grandes passos debaixo da vontade de Deus. Sabe, mas eu tenho medo de falhar. Não tenha medo de falhar, porque a falha é um processo do sucesso. A falha não é oposto, o fracasso não é oposto ao sucesso. É um processo, é só você continuar. A desistência, sim, é o oposto ao sucesso. Desistiu, morreu. Agora, fracassou, levanta e tenta de novo. Isso é fé, isso é convicção, isso é persistência. Então, há muitas pessoas que se recusam a crescer na vida com medo de falhar. Ah, não, e se eu falhar? E se você não falhar? Eu pergunto para você. E se der tudo certo? Para pensar. O êxito começa no exato momento em que você decide aqui dentro, na sua mentalidade, nos seus pensamentos. Aí começa o êxito. Quando você decide que quer começar a trabalhar para conseguir o que quer. Aí você já tem êxito. Você decide dar um passo. Eu sei que para isso é preciso coragem. Eu estou aqui para dizer para você. E você tem que saber o quê? Que tudo que é muito bom precisa de muita coragem. Grave isso aí. Ah, eu quero algo muito bom, vai precisar de muita coragem. Se você quer ter uma vitória de $1 milhão, você vai ter uma luta de $1 milhão. Então precisa de muita coragem. É congruente. Então se você eventualmente sofrer uma derrota na sua vida, todos nós vamos sofrer derrotas, sabe? Mais vale o quê? A lágrima da derrota do que a vergonha de você nunca ter lutado por nada na vida. Grava isso no seu coração. A lágrima da derrota, ela vale muito mais do que a vergonha de você nunca ter lutado por nada. Você nunca ter tentado nada. Então estou aqui para dizer para você, busque, lute por algo, porque quem não luta por alguma coisa vai cair por qualquer coisa, sabe, lute por aquilo que você sonha, mesmo que isso custe uma lágrima derramada, mesmo que isso custe, sabe, dias difíceis, dias sem dormir, lute por isso, se é algo que Deus colocou no seu pensamento, no seu coração, sabe, mesmo que custe essa lágrima, lute por isso, porque você tem que acreditar nas palavras de Deus, e aqui no Impacto eu trago sempre palavras, porque eu falei, aqui eu trago a base, a fonte de todos os recursos é o que? A palavra de Deus. Olha o que diz em Isaías 61:7. Vamos para a fonte. Em lugar da vossa vergonha. Você que estava hoje falando, eu fui envergonhado. Olha o que Deus tem promessa para você. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. É o dobro.
em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O que a palavra está dizendo aqui para nós hoje? Não deixem de sonhar. Sabe, não deixe de querer ir mais longe. Não é porque você teve uma derrota, vai ter dupla honra, vai ter êxito. É preciso que você faça dos seus sonhos a realidade e a sua felicidade. Você tem que fazer isso, você tem que colocar a mão no arado, tem que trabalhar, tem que se levantar, tem que ir atrás, tem que ir à luta. Porque a Bíblia é o recurso, é a fonte. Está nos incentivando a nós, no dia de hoje, darmos partida a todos os nossos sonhos. A fonte é a palavra de Deus. Você tem que dar partida no seu sonho hoje. Você tem que virar a chave para desfrutar daquilo que Deus colocou aí dentro do seu coração. Eu estou aqui sendo só faísca, mas você que vai aí fazer com que isso dê certo na sua vida. A Bíblia produz o quê? Produz avivamento na alma. A Bíblia produz um avivamento no espírito do povo de Deus. Então, se você já está aí caminhando para a construção dos seus sonhos e de repente num determinado momento da vida vai aparecer um obstáculo, vão aparecer as famosas tempestades, a Bíblia sempre vai te incentivar a você tomar coragem, a você se encorajar, a você prosseguir, a você nunca desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. A Bíblia não pode falhar. O homem pode falhar, o seu plano pode falhar, mas a Bíblia não falha. A fonte não falha, Jesus não falha. Então, se Deus falou, isso acontece. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Jamais desista daquilo que você realmente quer. Jamais desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista disso. Desista de qualquer coisa que não seja aquilo que foi falado por Deus, não foi colocado por Deus, não foi prometido por Deus. Aquilo que Deus falou, amado, se agarre nisso com toda a sua força e viva. Isaías 55:10 fala assim, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, ó, tem um objetivo. Traçam um objetivo e acontece. E fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus. É para você pegar como promessa. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que a designei. O que Deus está dizendo para você hoje, está aqui comigo do Impacto? Ele está dizendo, a palavra não volta sem que ela cumpra os desígnios. A palavra não volta vazia sem cumprir desígnios propostos pelos quais Deus já designou, pelos quais Ele já falou da sua boca. Essa é a palavra que pode gerar vida em você. O programa de hoje vai gerar vida em muitas pessoas, eu creio nisso. Vamos para a palavra de novo, Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, o Senhor está cuidando para que a palavra se cumpra. O Senhor vela sobre a minha palavra e diz para a cumprir. Deus está velando para que a palavra se cumpra na sua e na minha vida, nas nossas vidas. Sabe, há momentos em que a palavra de Deus ela acontece, há um momento determinado, diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo perfeito, há um tempo onde a coisa acontece. E Deus, na sua sabedoria, Deus, no seu plano perfeito, Ele tem esse tempo para mim e para você. Só que Deus ele é cauteloso no cumprimento das suas promessas. Por quê? Porque há pessoas que se Deus derramasse hoje todas as promessas, essas pessoas virariam as costas para Deus, essas pessoas virariam as costas para a igreja, para os caminhos de Deus. Olha, eu conheço tantas pessoas, tantos casos que eu poderia dizer aqui que isso aconteceu. A pessoa chegava para a gente, bispo, pastor, ora por mim, ora por um emprego melhor, ora para que eu tenha um carro, ora para que eu tenha uma casa na praia. Aí nós, lógico, oramos, aí Deus vai lá e atende. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes nesses 28 anos. Deus atende, Deus responde. Sabe, Deus dá o carro, Deus dá a casa da praia. Sabe, Deus manifesta e a pessoa vira pra gente e fala assim, agora, pastor, bispo, eu vejo vocês na vida eterna, até logo, muito obrigado, agora eu vou curtir o que Deus me deu. Então tem coisas que se Deus derramasse hoje na sua vida, talvez você não tivesse maturidade. O pouco, às vezes, sabe, eu digo isso, mas é verdade, às vezes R$1.000 a mais no salário de alguém é o suficiente para essa pessoa se desviar dos caminhos do Senhor. R$1.000 a mais que Deus pode manifestar de bênção, olha, é o suficiente. Agora não preciso mais de Deus, agora não preciso mais da igreja. Então vamos voltar para a palavra. A palavra de Deus diz em Hebreus 6, 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Eu quero que você receba isso hoje para a sua vida, porque isso aqui é a palavra de Deus para nós. Eu recebo para mim, recebo para você. E aí você me responde uma coisa, olha, a bênção aqui, ó, certamente te abençoarei. Doença é bênção, prisão é bênção, crise financeira é bênção. Lógico que não. Então, se isso não é bênção, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus para as nossas vidas. Pobreza não é bênção, fraqueza não é bênção. Então, isso também não é de Deus para mim e para você. Fora das verdades bíblicas que nós estamos vendo aqui, tudo é incerto, tudo é infantil, tudo é dúbio, fora da palavra de Deus. Você não deve procurar ajuda naquilo que está fora da palavra. Você não deve procurar ajuda a não ser na palavra de Deus.
a não ser no que Deus fala, a não ser naquilo que nós cremos em Deus. Você sabe que a psicologia ela veio trazer o humanismo. O que é isso? É tudo concentrado no homem, tudo concentrado no umbigo do homem. A ciência fez muitos esforços para substituir a força emocional da Bíblia e da fé em Deus pelas terapias. Sabe, isso não leva a nada, isso não resolve nada, isso não cura. Não estou falando mal da medicina, a gente sabe que isso tem o seu proveito, mas a gente não pode substituir a medicina, a terapia do que a palavra de Deus, colocar acima da palavra de Deus. O que a ciência muitas vezes não sabe é que nós somos seres espirituais e que nós habitamos em um corpo humano. E se a ciência não tem isso claro, ela não vai conseguir tratar o homem, o indivíduo, o filho de Deus muitas vezes. O nosso grande tratamento é com as coisas espirituais, é com as coisas através de Jesus Cristo. O nosso grande tratamento é na palavra de Deus, é na Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos a raiz e o suporte emocional que nós precisamos. É na Bíblia que nós encontramos o poder emocional. Presta atenção, você que está depressivo aí, é na Bíblia que você vai encontrar o suporte emocional. Sabe, o poder vitorioso da vida com Jesus está onde? Está na palavra. É aqui que você encontra a fonte de todos os recursos, é aqui. Aqui é a fonte. E vamos para a fonte de novo, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aí, ó, você que estava covarde em casa, cansado, Deus não nos tem dado espírito de covardia, Ele diz, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que nós temos. Então não pode haver ninguém aqui que se acovarde. Eu falo aqui na nossa igreja, aqui nós não temos covarde. Por quê? Porque nós não temos esse espírito, nós temos um espírito de Deus. O poder de Deus está nas nossas vidas. O poder é o poder do Espírito Santo. É esse poder que habita em mim, habita em você. Esse é o poder que habita em nós. Então não há nenhuma superstição que possa nos dar o que a Bíblia já nos deu. Sabe, não há nenhuma feitiçaria gospel que possa nos dar o que a Bíblia nos deu. Nós encontramos forças aonde? Na palavra. Nós encontramos força aonde? Recurso aonde? Na Bíblia. A Bíblia é a fonte de todos os recursos. Existe um recurso, existe uma fonte. O que é isso? É a palavra de Deus. Então a Bíblia vai nos encorajar. Jesus, ele pega um ser humano que às vezes está fracassado, às vezes está arrasado, às vezes está um toco, como dizem aí. É uma árvore, é um tronco cortado lá no chão. Sabe, Jesus pega esse tronco, essa pessoa, e Jesus ele faz o quê? Ele faz com que o seu poder, o poder de Deus, faça com que essa pessoa seja totalmente revitalizada. Deus realiza o impossível nessa vida. É isso que Deus faz. Por isso que a Bíblia te encoraja. Porque Deus fez isso ao longo de toda a história. Lembra de Jó, que chega no momento que está um caco, está se coçando com um caco, e depois diz que a sorte de Jó foi mudada. Deus deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Olha o que Deus fez na vida de Jó, ele vai fazer na sua e na minha vida também. Então você quer coisa melhor do que isso? Do que Deus, através da palavra, nos colocarmos num lugar de verdade, num lugar de clareza, num lugar de poder, num lugar de bênção. Então quando você lê a Bíblia, você sabe que aqui está a verdade. Na Bíblia você tem a verdade. Deus pega um Jacó, Deus pega um Saulo de Tarso, Deus pega um pescador bruto, semi-analfabeto, sanguíneo, meio colérico. Deus pega a mim, Deus pega você, e Deus faz o que com todos esses homens? Deus faz novas criaturas. Olha que coisa maravilhosa. Então creia na Bíblia, porque essa nova criatura, ela é manifestada através do conhecimento bíblico. Ele diz, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Então você tem que crer na palavra. Por quê? Porque o impossível vai acontecer na sua vida. Quando você crê nas Escrituras, Deus manifesta algo sobrenatural. É Deus quem está falando, não sou eu, Fernando. Nós estamos aqui lendo a palavra, eu estou aqui encorajando você na palavra. Esse é o avivamento que vem da palavra. Deus está te dando vida nessa hora, Deus está te dando vida nesse momento. Você está ouvindo essa palavra, você está recebendo as águas cristalinas do Evangelho, estão chegando até você, lavando, curando, restaurando. Quem crê na Bíblia, crê na palavra de Deus. Quem crê na Bíblia e automaticamente crê na palavra de Deus, entende e sabe que todos os seus problemas, eles ficam aonde? Ficam no passado. Sabe que o passado não pode mais controlar o seu presente. Por quê? Porque o passado passou. Foi apagado no mar do esquecimento. Quem crê na Bíblia, quem crê na palavra de Deus, sabe o quê? Que o seu dia a dia agora é controlado por Deus. O meu dia é controlado pelo Espírito Santo de Deus, não é mais controlado pelo meu passado. Quando você crê na Bíblia, você vive dessa forma. E se levanta, possivelmente, barreiras contra você, e talvez tenha se levantado, você crê que essa barreira se levanta para cair. Se a doença chega, talvez ela tenha chegado, você crê que ela se transforma em bênção, em cura, em saúde plena. Se a crise chega, talvez tenha chegado, você crê que Deus tem uma solução. E é essa palavra que eu trago para você, da onde? Da palavra, do recurso, da fonte de tudo que é a palavra de Deus. Eu quero ler com você mais uma passagem bíblica que agora está em Cantares 2:11, diz assim, ó, porque eis que passou o inverno, receba aí para você isso, cessou a chuva, se foi. Cessou a chuva, passou o inverno,
Isso é o quê? Isso é para quem crê na Bíblia, isso é para quem crê e vive por fé. Quem acredita que passou do inverno agora e está vivendo a vida com Jesus. Então acredite nisso hoje. Sabe? Acredite que você não tem mais que continuar chorando, você não tem mais que continuar sofrendo, você não tem que continuar mais se amargando das coisas. Isso é para quem crê na Bíblia. Quem crê na Bíblia é forte. Então, meu irmão, creia na palavra de Deus hoje. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabe? Jesus é o coração da Bíblia. Quando eu falo que a Bíblia é a fonte, eu estou dizendo que Jesus é a fonte. Ele é a fonte de toda a abundância que nós temos. Jesus, ele nos dá raízes. Jesus nos dá encorajamento. Jesus nos dá otimismo. Jesus nos dá o entusiasmo. Ele nos dá a motivação. Jesus nos dá confiança. Como é que você consegue falar isso, Bispo Fernando? Porque eu conheço esse Jesus. Jesus, ele é radical. Ele diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu sei que há pessoas nessa hora que precisam crer nisso, que precisam receber isso. E eu quero dizer para você com todas as letras, você vai poder fazer tudo com Deus. Como assim? E o que eu estou vivendo? E essa circunstância, aquilo? Não importa, você tem a fonte, você tem Jesus, você vai poder fazer tudo com Deus. Sabe, aquilo que a Bíblia promete, você tem que crer nisso, tem que ficar com isso. Abra o seu coração para a Bíblia, abra o seu coração para a palavra de Deus. Por mais confrontante que seja a palavra, a sua realidade, deixe-se ser confrontado pela Bíblia. Permita-se ser confrontado pelas Escrituras. Deixe com que a palavra torça os seus pensamentos. Não tente colocar a palavra, sabe, dentro da sua mente, dentro do seu mundo limitado. Deixe com que a sua mente seja transformada. Paulo fala isso em Romanos 12, ele diz, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não se conforme, mas deixe com que a sua mente seja transformada pela palavra. Confie nas promessas bíblicas. Confie nas promessas de Deus. Confie nas profecias bíblicas. Vamos lá, você quer uma palavra para você se agarrar agora? Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti. Olha o que Deus está dizendo, está fazendo por você. E endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus vai fazer tudo isso para que Ele seja exaltado, para que saibam que Ele é Deus na sua e na minha vida, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só, é o Senhor quem vai endireitar os seus caminhos. Ele é Deus, e Ele diz, e o que Ele diz, acontece. Você quer mais? Mateus 21, 22. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Essa é a palavra que você precisa se agarrar hoje. Tudo que você pedir, tudo que você orar, Deus vai manifestar sobre a sua vida. Sobre a igreja dele, sobre a noiva dele. Vamos para a palavra, nós estamos na fonte aqui. Josué 3,7. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Então hoje eu quero ir para o final profetizando isso para a sua vida. Hoje o Senhor começa, sabe, a te engrandecer perante os olhos da sua família, os olhos dos seus amigos, os olhos dos seus colegas de trabalho, daqueles que viam você como um gafanhoto, daqueles que olhavam para você e achavam que você não tinha jeito, daqueles que olhavam para você e falavam, esse aqui não tem futuro algum. Receba que hoje o Senhor começa a te engrandecer aos olhos dessa gente toda. É o que diz a palavra. Hoje o Senhor começa algo bom na sua vida. Hoje o Senhor começa algo grande na sua vida. Hoje Ele vai fazer isso de uma forma com que, à vista de todos, você seja levantado, seja sido feito um grande homem, uma grande mulher. Acredite nisso. Por quê? Porque isso são as verdades da palavra de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui nas Escrituras, é isso que nós estamos conferindo aqui. E se está na Bíblia, eu creio. Escreve aqui no chat, se está na Bíblia, eu creio. Escreve aí, se está na Bíblia, eu tomo posse. Sabe, receba isso para a sua vida. Se tiver alguém do seu lado, olhe e fale isso, só se está na Bíblia, vamos crer nisso. Sabe, diga com a sua boca, sabe, eu creio que meus limites vão ser removidos para mais longe. Sabe, coisas incomuns já estão acontecendo nas nossas vidas, no mundo espiritual. A Bíblia diz que são tesouros que estiveram escondidos, que Deus traz para nós através da fé, através, sabe, da confissão bíblica, através de uma fé alinhada com a palavra de Deus. Creia que Deus começa a trazer essa palavra até nós. São portas que estiveram trancadas e que pelo poder da Bíblia Sagrada começam a se abrir. Eu creio nisso também. Creia que essa é a vontade de Deus para você. Esse programa foi um choque, eu sei disso. Foi um tiro no seu coração para você entender que a Bíblia é a fonte de todos os recursos. Existe uma fonte e essa fonte é a palavra de Deus. Jamais fique um dia sem ler a palavra. Jamais fique sem se conectar com as Escrituras. E jamais fique também sem estar conectado com o nosso ministério. Eu sei que esse ministério aqui é um arauto na sua vida.
Sabe, nos siga nas redes sociais, é só você procurar Cristo Vive SP, você vai encontrar YouTube, Instagram, Facebook, nos acompanhe lá, porque você vai ter, sabe, uma conexão conosco. Me siga também na minha rede social aí, o Fê_Brant, mande um direct lá, vamos interagir. E se você estiver em São Paulo ou for de São Paulo, eu sempre faço aqui o convite, nossos cultos regulares, todos os domingos, às 9 horas da manhã, quintas-feiras, às 20 horas. Venha fazer uma visita aqui no nosso endereço, Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn. Aqui é o nosso refúgio, aqui é o seu refúgio. Você não está conectado conosco à toa. Se essa voz chegou até você, creia que você faz parte da nossa missão, que é levar pessoas a uma transformação de vida por pleno conhecimento de Jesus, sabe, da revelação da graça, a graça que salva, liberta e gera fundamentos para você viver a plenitude do reino dos céus em todas as esferas da sua vida. Não é só na vida espiritual, todas as esferas você vai viver a plenitude da bênção de Deus. Eu espero você no próximo Impacto. Não se esqueça que o amor resgata e a graça transforma. Esse foi o Impacto de hoje. Graça e paz, meu povo. Até a próxima. Tchau.